Doutor Jairo Ferreira Filho, satisfação falar contigo, doutor. Seja muito bem-vindo a essa live do Parlatório Livre. Tudo bem? Ô Douglas, eu que diga, né? Muito obrigado pelo convite, estou muito bem, sim, né? Apesar dos pesares, estamos caminhando, né? Nessa situação que a gente está enfrentando aqui, mas sem dúvida alguma, com galhardia e em pé a ordem pelo Brasil, né? É isso Altiveiro, que a né? gente tem que fazer. Deixa eu só pedir para o pessoal aí, vai corrigindo a gente aí, se de repente o áudio não estiver bacana, de vez em quando acontecem algumas coisas aí na parte tecnológica. E se a internet, olha que interessante, doutor Jair, se a internet parar, a gente vai precisar achar um cidadão brasileiro que não tenha medo do coronavírus para nos ajudar. Olha que bonito. Esse é o grande desafio, né? Na Esse é o grande verdade, desafio, né, Douglas? Vai encontrar. Você sabe que eu estava pensando nisso hoje. Eu tenho uma reunião agora às 6 horas, ok. presencial, né? E aí eu peguei e falei, ó, tudo bem para você se a gente puder conversar pessoalmente? Você tem que, né, chegar assim com as pessoas hoje. É uma situação desafiante que a gente está passando, sem dúvida. Eu queria, nessa nossa primeira abordagem aqui, quero te agradecer uma vez mais e também, para quem não sabe, o doutor Jairo é um brilhante jurista, um brilhante advogado do estado do Paraná, esteve conosco, salvo engano, há um ano, 2 anos atrás, em uma mesa do Paratal Livre que nós falamos sobre segurança pública. Veio, falou, deu o seu recado, e eu queria abrir essa questão toda contigo, doutor, perguntando qual é a influência de uma crise dessa magnitude no sistema carcerário? Qual a sua visão sobre isso? Douglas, primeiro que essa sua pergunta ela é bastante pertinente, né, nesse momento que a gente está passando, porque a gente está falando de um ambiente, de um local que ele, por si já é difícil, né? Por si ele já é um grande desafio. A gente olha para o sistema prisional, se a gente está num estado catastrófico como esse que a gente se encontra, ele já é realmente um cenário caótico, porque as prisões do Brasil elas estão cada vez piores, porque o índice de delinquência é muito grande. Quando a gente vai estudar um pouquinho de criminologia, a gente vê que é só um percentual das pessoas que cometem crimes de maneira corriqueira no Brasil é que acabam sendo reclusas, acabam indo para as prisões, que é ruim, né? Esse índice até que deveria ser maior, porque a gente não pode ser tolerante com a delinquência, a gente não pode ser tolerante com as ilegalidades. Um cenário como esse deixa todo mundo com bastante preocupação, né? Com bastante tensão, porque o clausuramento das pessoas no ambiente carcerário, né, onde estava vendo uma reportagem agora há pouco, a gente tem, por exemplo, um estado que tem 144 mil vagas, a gente tem 295 mil presos. Né? Olha o cenário que a gente se encontra. Aqui no estado do Paraná, especificamente, né, para a gente falar sobre nossa localidade, a gente tem ali mais de 35 mil presos no estado do Paraná, um estado que a gente tem ali um pouquinho mais de 17, 18 mil vagas, né? Se a gente fosse respeitar as condições prévias, as condições dos planejamentos iniciais. E olha que a gente está falando de um dos melhores estados da federação, né? Um Ok. dos estados mais bem estruturados da federação, a gente se encontra, se a gente for falar de Acre, se a gente for falar de Roraima, se a gente for falar de Pará, eu não preciso nem dizer o tamanho do caos que a gente vai encontrar, né? Goiás, que são estados que realmente estão numa situação, numa condição pior do que essa que a gente se encontra, nessa que a gente está vivendo. Então, Douglas, o cenário que a gente tem, se acontece em caso, né, de corona realmente nos presídios, vai ser bastante desafiador. Primeiro porque é o nosso foco. Pode muito bem contaminar os servidores. E isso é muito Essa era a difícil minha quando a gente próxima vai olhar questão para você, os profissionais de segurança pública que atuam nessas frentes, né? É, porque se a gente for olhar para os profissionais que estão na saúde pública, estão na linha de frente, você vai ver um índice de contágio, né, um índice de contaminação desse pessoal bastante grande. Qual é a vantagem, né, se a gente puder assim dizer, qual é a vantagem de quando a gente tem alguém da área de segurança pública acaba se contaminando? Que, via de regra, essas pessoas são bem de saúde. Né? Elas passaram por exames, tem exames periódicos, hoje você tem uma rotina de atividade física bastante pujante, né, nesse processo. Então, via de regra, elas estão bem de saúde. Então, poucas vezes você vai ver comorbidades, né, nesse ambiente. Então, possivelmente vai ser ali possivelmente a gente vai encontrar ali um cenário de uma gripezinha, né, usando as palavras do Drauzio Varela, né, de uma gripezinha, de um resfriadinho. Só que essas pessoas podem contaminar. Agora, se vai para o público, né, que está encarcerado, se a gente for para os presos, a gente tem aí um índice
de presos com bastante problema de saúde, e aí pode-se ter realmente uma mortalidade. E há que se dizer também que no ambiente carcerário você não tem estrutura nenhuma de saúde, né? Só que eu vou te cortando assim, quando a janelinha vai ficar abrindo aqui. Essas pessoas que estão encarceradas, elas estão sob a tutela do Estado, né? Sim. Como responder a isso? Porque nós aqui, a infinita maioria das pessoas que estão vendo e irão ver aqui essa live, são contra essa conversa de soltar preso, ok? Tudo bem até aqui? Mas essas pessoas estão sob a tutela do Estado. Como responder de forma preventiva, mas também não cair nessa falácia de vai soltando todo mundo? Qual que é o equilíbrio disso? Você que tem estou te perguntando exatamente isso, pessoal, porque o Dr. Jairo, ele atende muito o pessoal que trabalha dentro das delegacias penitenciárias, né, os agentes penitenciários, então você deve ter um feedback grande quanto à opinião deles, né? O que a gente vê? Primeiro que dentro do ambiente carcerário, a gente tem o que a gente chama de criminoso eventual. Você vai estudar a criminologia, você tem que entender essa marcha criminógena, né? Como ela funciona. O que a gente chama de criminoso eventual? É aquele criminoso que, por conta de uma situação econômico-financeira, uma situação de vida, de cabeça fraca, né, literalmente foi lá e cometeu uma delinquência, um crime não violento, enfim, né? E acabou sendo preso. Não é um criminoso contumaz, não é um cara que está... Não é um cara. Exatamente. Não é um Lula, né? Ele não é um Lula. Não é um Lula, isso. Não é um criminoso contumaz. Vamos caminhar por aqui. O índice de letalidade social desse cara, ele é um pouquinho menor, né? Um pouco diminuto, não é? A gente vai lá. Mas que régua que a gente usou, hein? Você foi muito acima, né? Você foi muito acima. Talvez você podia falar de um Fernandinho Beiramar, talvez seria menor. Não, mas esse aí é aprendido ainda. Mas vamos lá, desculpa. Seria menor. Mas o que acontece? Com esse tipo de criminoso, e esses criminosos, eles são identificados sempre dentro do ambiente carcerário, sabe? Esses caras é possível você entregar apenas alternativas, compreende? Para esses caras é possível você colocar uma prisão domiciliar. Estava vendo agora o Marcos Valério, por exemplo, conseguiu prisão domiciliar. Né? E eu não vi exatamente a fundamentação, mas o Marcos Valério parece que está indo para casa por conta exatamente do coronavírus, né? É uma problemática, mas enfim. Então, esse tipo de preso é possível você colocar... O Cabral tentou também, né? O Cabral tentou também, né? Tentou, mas parece que não conseguiu, né? Porque o Cabral vai acabar o coronavírus e ele vai estar preso em 200 e tantos anos. Viu? Esse cara não sai mais, né? Esse cara não sai mais. Assim esperamos. Esse cara não sai mais. Mas esse pessoal que você está dizendo aí, da baixa letalidade, né? O criminoso... Desculpa não estar te olhando, que eu estou mudando aqui o notebook. Aqui. Esse criminoso que é chamado criminoso eventual, esse que não faz da criminalidade a sua profissão, diferente de outros que a gente acabou citando aqui, apenas alternativas, por exemplo, o que não pagou a pensão, posso colocar nesse bojo aí? É um preso civil, né? Acaba não sendo um crime, mas vamos lá. Entraria. Porque é uma situação emergencial, Douglas, é uma situação diferenciada que acaba impondo exatamente medidas como essa, né? Então, você tem que olhar de uma maneira diferente para esse público. Não dá para você tratar a situação que a gente está vivendo, porque o problema de saúde pública, e até tem uma coisa que eu penso que você começou a falar até, elas estão sob a tutela do Estado. E se o Estado ele tem condições de implementar medidas para diminuir o índice de mortalidade ou índice de dano, né, para essas pessoas, o Estado ele tem que se valer dessas medidas. Não sei se você se recorda, mas em 2014 a gente teve foram mais de 20 rebeliões no estado do Paraná, em torno de 24 rebeliões que a gente teve no estado do Paraná. Naquele momento, o que o judiciário começou a fazer é exatamente a liberar presos que estavam em regime semiaberto, começou a dar prisão domiciliar, né, presos que estavam ali colocados para semiaberto, enfim, acelerou o processo para liberar criminosos. É mais ou menos esse raciocínio. Não dá para você liberar os presos de alta periculosidade, sem dúvida alguma, né? E não tem o que fazer. Mas para os presos de baixa periculosidade, o baixo índice de letalidade social,
Muitas vezes é importante que se olhe realmente para essa saída, para essa medida que a gente vai chamar aí de paliativa ou emergencial. Porque senão pode ser pior, tá? E pode ser pior não só pela vida dos presos, que eu nem sei se é algo, né, que a gente se preocupe nesse momento, mas eu vou te dizer que tem um outro ponto do viés público, né, que é um problema, e quando você mantém, tendo a possibilidade de salvaguardar a vida, e aí eu estou falando da vida de maneira genérica de qualquer indivíduo, se você tem o Estado tem a possibilidade de salvaguardar e acaba não fazendo, acaba que essas pessoas, se eles venham a morrer, né, em um ambiente desse, entra com a ação indenizatória contra o Estado, e aí então o Estado vai ter que pagar essa indenização futuramente. E, enfim, o cenário fica ainda pior, né, sobre o viés econômico do dinheiro público, do orçamento. O problema, doutor, né, que a gente vê de uma forma bastante significativa é que aqueles que são adeptos, aqui a gente vai usar as palavras aqui do grande Augusto Nunes, da doutrina laxativa, né, dessa forma Gilmar Mendes de ser, o pessoal quer abrir a porteira e sai todo mundo e o caos sobre o caos, né, porque eu não vejo, sinceramente, aqui eu deixo lá na cadeia, estou falando aqui. Eu não vejo, sinceramente, uma medida que solucionaria o problema. É evidente que está dizendo aqui, uma questão pontual. O cara que teve um pequeno delito, uma coisa ou outra ali, uma pensão. Mas o problema é o seguinte, quando se coloca isso no STF, é que libera geral, né? Esse é o problema. O problema é que a gente está falando aqui de medidas pontuais e que demandariam uma avaliação, que é o exame criminológico, né? Que demandariam uma avaliação individualizada. Qual é o problema prático disso? Que a gente não tem profissional em quantidade suficiente para fazer o que precisa ser feito. Né? Esse é um problema sério, um problema grave que a gente tem. Né? E o segundo cenário é que, se isso acaba acontecendo, você vai criar precedente e vai autorizar que as bancas de advogados utilizem essa saída para estender isso para todo nível de presidiário, né? Para todo nível. Aí você tem chamado, o direito usa, me ajuda aí, doutor. O direito usa quando já tem precedente na lei, uma jurisprudência. Basicamente isso. É uma situação muito delicada, Douglas, essa, assim, sabe? Quando a gente vai para a situação presidiária, estava vendo na Itália, foram 27 rebeliões que a Itália está sofrendo nesse momento, né? Por conta do coronavírus. Então, olha que coisa de louco. Aqui no Brasil mesmo, você viu que a mídia não tem interesse nenhum, né, o meio ali, de bater em cima disso. Salvo engano, quantas rebeliões que nós tivemos agora no estado de São Paulo é surreal. Em outro momento seria calamidade pública. Agora foi ano passante. Você não deixa quieto, baixa aí. A mídia tradicional, a gente não precisa nem dizer, né, como é que ela está agindo, como é que ela está atuando, né? Então, isso acaba prejudicando muito a administração e a gestão da crise. Estava abrindo agora os sites, poxa, as notícias são cada vez mais de fomento, cada vez mais de fomento. A gente está agora com 61, 62 mortos, né, no Brasil por corona. Mas a esmagadora maioria são pessoas com comorbidade, né? Então, esse eu acho que é a grande questão, né? Você vai pegar lá o índice lá na Itália, vai ver que o problema é o mesmo. É claro que demanda risco, ninguém está aqui menosprezando em absoluto, né? O que essa doença vem fazendo, que esse vírus vem causando no mundo, está aí mais que comprovado. Mas o problema é que a gente está criando mais problema decorrente desse grande problema. E aí, como é que a gente vai enfrentar isso? Como é que a gente vai trabalhar isso? Que é o grande desafio. Conversava agora há pouco com um amigo meu que está lá nos Estados Unidos, que está na Flórida, e aí ele dizia o seguinte, olha, houve uma diminuição aqui nos Estados Unidos, né, sobretudo as aglomerações populacionais, elas não estão sendo permitidas, mas as coisas seguem andando. A mesma coisa me falou uma amiga minha, que o marido dela é empresário, né, tem indústria lá na Alemanha, e trouxe exatamente esse mesmo cenário, essa mesma situação, entende? E aí a gente está sendo absolutamente radical, os números vão acontecer. Eu vi uma fala de um infectologista, aí ele falava assim, o único que a gente está postergando, mas o índice de letalidade vai acontecer, a curva de crescimento vai acontecer. E aí você para a economia, a gente não vai aguentar durante muito tempo, né? Eu estava vendo, a Bolsa está operando com 58 mil pontos, né? Então, e olha, uma bolsa que bateu há dias atrás 125 mil pontos.
125 mil pontos. O que é isso para um país, né? Vamos imaginar o que é isso para o nosso país. O cenário que a gente está enfrentando, né? É desolador. Pode falar. É desolador. Eu penso de uma forma bastante cartesiana que o caos, né, como diz, o caos, muitos que são oportunistas se apropriam do caos para ali se dizerem os salvadores da pátria, né, os bidus, os mestres dos magos, aqueles que têm a fórmula mágica. Agora, para mim hoje, de forma bastante simples, uma pessoa saudável, com menos de 50 anos, que não esteja ali naquela lacuna de risco, que não tenha o acesso direto a pessoas idosas, não more com o pai, com a mãe, com a avó, tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que produzir. É uma insanidade. Olha, eu felizmente, se eu pegar esse negócio, eu nem vou saber que eu peguei. Né? Te falo com tranquilidade. Entendeu? A gente já pegou e nem sabe que pegou. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para esse cenário. E agora, eu parado, quanto que eu estou trazendo, né? Quanto que eu estou trazendo de prejuízo parado? Eu estou deixando de fazer a roda girar. Né? Isso, com os negócios que a gente toca aqui, a gente parado, a gente está deixando de fazer a roda girar. E é um problema sério. E aí tem um negócio muito grande, já que a gente está aqui falando sobre, né, de algum aspecto sobre segurança pública. Imagine o que vai acontecer com os números da segurança pública com a economia quebrando. Não. Com o índice de desemprego aumentando. Lembra do criminoso eventual que a gente falou? É exatamente. Exatamente, pô. Porque aí você está lá, está com seus filhos. Aí, olha só, aí esse é o problema. Porque quando você está com uma economia ainda acontecendo, você tem esse cenário. Aí o cara fala assim, ó, ele está lá com os filhos sem comida, não está conseguindo realmente, né, comprar comida, estou falando de coisas básicas. O cara não consegue comprar comida. Aí ele vai procurar terrenos para limpar, né, jardinagem, serviço de jardinagem. Acontece que o cara que antes contratava, ele não tem dinheiro também para isso. Viu? Ele cometeu o que a gente chama de furto famélico. O cara nunca cometeu nada. E cometeu furto famélico, que é exatamente saquear alimento para levar para casa. Né? E ver seus filhos passar de fome. Qual que você acha que vai ser a opção que ele vai ter? Não estou justificando nada. Mas é uma situação de estado de necessidade. Esse é um aspecto a ser considerado. É engraçado que quanto mais eu penso nesses cenários, mais eu penso na cartilha esquerdista. Né, por tudo que eu já estudei, tudo que eu já vivi, porque na minha juventude, que não faz tanto tempo assim, fui militante esquerdista, fui militante do PCdoB, não é esquerdista, é a ralé da ralé. É nível hard. Exatamente, eu conheço bem o modus operandi. Então, quanto mais eu vejo esse cenário se desenhando, mais está em conformidade com tudo que a esquerda prega, o caos, a soltura de preso, essa questão da dependência moral e psíquica do Estado. Para mim, isso simplesmente eles pegaram, né? Agora eu digo o meio, eles pegaram uma situação factual, que é um vírus que está aí, muita gente vai pegar e nem vai saber que pegou, e estão potencializando isso para além de uma questão de saúde pública. Estão potencializando isso por um cerne de poder mesmo, de tomar o poder, de fazer uma ressignificação na sociedade. E isso tem me preocupado demais, doutor. Porque assim, se a gente for entender a escala que ela acaba seguindo, Douglas, então a gente tem que entender o seguinte: uma crise de saúde pública como essa que a gente está passando, porque aí a demanda por atendimentos ela acaba sendo maior do que a oferta, né, de atendimentos que o país, tanto na rede pública quanto privada, tem, não é? Ela acaba necessariamente e consequencialmente gerando uma crise econômica. E uma crise econômica leva a uma crise social. E essa crise social leva ao caos. Então, é uma sequência lógica que acaba acontecendo. E todas as vezes que a esquerda se implementa, ou ela se implementa em um cenário de bastante pujança, onde as pessoas dentro da pirâmide de Maslow, né, realmente já estão lá em cima, e aí começam a conjecturar, a pensar no estado, né, de igualdade pura, né, vamos dizer assim. Porque se eu for perguntar a minha... Isso aí é uma atopia. Mas quer dizer, né? Já deixou de ser utopia, isso aí é uma atopia. É uma atopia. Né? Mas porque se for me perguntar assim, ó, Jair, qual é que você é? Eu sou um socialista utópico, mas como é utopia, né? Eu tenho que vir para a realidade. Onde é que se funciona a realidade? Que é o capitalismo. Não, mas a gente pode esse pensamento, vamos ter diversão aqui.
A disforia de pensamento, você trabalhar com antagonismo, isso é subjetividade, tudo bem. Agora, quando você vem para o mundo real, parou, né? Pé no chão. Não, é outra Enxada coisa. na mão, enxada na mão, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, exatamente. E aí, quando a gente tá. Então, se a gente olha para esse cenário de crise que vai acabar acontecendo, a gente vai ter essa crise econômica consequencialmente. E o caos vai se estabelecer. E quando o caos se estabelece, a gente tem duas saídas. Ou a gente vai para a ditadura, literalmente, né? Realmente o Estado consegue se manter pelo poder, né? Pelo poder militar, ou você vai pelo poder das ruas também, né? Que é uma outra espécie de ditadura. Vão sair dali salvadores da pátria, com a sua linguagem própria, com o seu populismo exagerado, e aí vai para o processo de busca de bens particulares, trazendo bem público e pronto. E as pessoas que trabalham efetivamente vai ter que bancar todo mundo. É a maneira como se acontece as revoluções sociais, né? Se eu virar a câmera aqui, né, graças a Deus, a visão da minha sala aqui é maravilhosa. Eu costumo brincar aqui que eu estou de frente para Manhattan, né? A cena é muito bonita. De cara, você já vai ver um prédio com uns detalhes em vermelho, que tem um apartamento fechado ali, ó, de Glaze Hoffman. É? Não é barato esse apartamento ali, não. Detalhe, a dona Glaze Hoffman, por que eu estou citando essa senhora aqui nesse momento? Primeiro, para dizer que ela é uma safada, e segundo, para dizer que o apartamento dela está fechado ali, ontem ela gravou um vídeo dizendo que nós precisamos taxar as fortunas. A esquerda sempre vem com a mesma conversa. Vamos taxar as fortunas, cobrar dos grandes, quer dizer, como se o sistema produtivo do Brasil não cobrasse imposto de ponta a ponta. Então, estou dizendo isso, né, porque ela é a favor de invadir a casa dos outros, o apartamento dela está fechado há bastante tempo. Não é para invadir lá, não, porque tem gente séria morando naquele prédio. Mas eu estou dizendo o seguinte, é sempre essa idiotez, é sempre essa forma de dizer, precisamos fazer isso, é jogar ao vento as atopias deles, entendeu? Isso que me irrita, porque eles usam esse momento de comoção mundial para ficar vociferando e tentar tomar o poder. Eles são assim. É que a esquerda é inescrupulosa, né? Então a gente tem que ter clareza com isso. Os caras não têm caráter, não têm honradez, não têm absolutamente nada e vão fazer festa em cima do caos. É a maneira que se tem para se utilizar. Enquanto, né, nem você nem eu temos político de estimação, o Bolsonaro está lá, mas se o Bolsonaro fizer merda, a gente é o primeiro a cortar a cabeça dele, né? Não tem político de estimação. A gente está olhando para o país. O que é realmente melhor para o país, o que é melhor para o meu negócio, o que é melhor para eu manter. Hoje, poxa vida, né? O meu cenário é muito simples, Douglas. Hoje a gente tem 22 famílias que dependem dos negócios que a gente movimenta aqui. 22 famílias. Então, não sei quantas bocas são. Se essa crise persistir, são 22 famílias que vão perder renda. Entende? Vou falar a realidade. No nosso escritório aqui são 15 autores. Você faz no mínimo 3, né? Esposa e mais um filho. Você já tem uma realidade aqui, tem 50 pessoas para falar. Não é possível. Não é possível que um prefeito simplesmente diga, fecha tudo. O prefeito da cidade de Londrina, de sobrenome Bellinati, falou, fecha tudo. Como assim fecha tudo? Sabe assim, é insano, é surreal, não faz sentido. Ao invés, vamos entrar agora naquela questão do isolamento horizontal e ou vertical. Eu queria que você explorasse isso. Porque não há, eu tenho a impressão que não há uma inclinação dos gestores públicos de pensarem fora da caixinha. É isso mesmo. E assim, essa questão ela é tão relevante porque todo problema ele tem solução. Primeira coisa, né? A gente tem que partir dessa premissa. Todo problema ele tem necessariamente que buscar uma solução. Se não tem solução, solucionado está. Mas não é o caso, né? Não é o caso que a gente tem agora nesse momento. Como é que a gente vai estabelecer critérios para resolver problemas? A gente tem que pensar sempre na medida menos letal possível, né? Que traga menos letalidade possível. E a gente está falando de um índice de letalidade muito grande. A gente está diante de uma situação de crise de saúde pública, sem dúvida, de nível mundial. O problema é que essa crise de saúde pública, a gente vai ter, além da crise de saúde pública, a gente pode ter uma crise econômica. E a economia, ela é cíclica. Você vai potencializar, mas não é que você vai potencializar um pouquinho, não. Você vai criar um estado caótico, quase que anárquico, né? Eu não sei se a gente vai chegar no nível de anarquia, mas quase que anárquico, realmente, para as pessoas. Eu penso que sim, porque começa a haver saques, começa a haver... Quer um exemplo muito simples? Teoricamente, as cidades estão em quarentena, tudo bem? Aqui em Londrina, no Paraná, as pessoas 3 horas da tarde não estão mais respeitando o semáforo.
Olha como psicologicamente atinge as pessoas. E ninguém vai tropeçar na montanha. As pessoas tropeçam nas pedrinhas, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. 3 horas da tarde, o sol apina, eu parado no semáforo e o cara cruzou, Felipe. A gente vai, aos poucos, soltando a mão da moralidade. Isso é muito sério. Por isso que eu penso no Estado anárquico. Isso é muito sério, porque realmente as pequenas delinquências elas acabam acontecendo, né? E as pequenas levam às grandes, é exatamente assim que funciona. Se a gente entra dentro desse cenário, então, se a gente entra desse cenário cíclico, se a gente for olhar para a economia, e aí com todos os comércios fechados, e para além disso, se não tivesse nada disso acontecendo, Douglas, a gente ia estar numa situação desafiante. 2019 foi um ano bem difícil, foi um ano ruim, né? Se a gente for olhar para o viés econômico. A gente está com o Rio Grande do Sul enfrentando a maior seca da história, né? Maior seca da história, então já a produção de grãos isso impacta a balança comercial nacional, a balança comercial brasileira, é menos dinheiro circulando aqui no Brasil, que acaba sendo ruim. Então, a gente já estaria dentro de um cenário desafiante se nada disso tivesse acontecido. Com esse negócio acontecendo, se a gente faz então aí a paralisação horizontal, isolamento horizontal, que é o isolamento horizontal? As pessoas todas, né, toda a cadeia produtiva, todas as pessoas fechadas em casa para que não tenha movimentação pública, para que não tenha contato público e aí sim se evite a transmissão, né, a transmissão do vírus. Se fosse assim, se fosse essa realidade, e isso literalmente fosse funcionar, ok. Acontece que a gente, por mais que a gente, né, e é o discurso, a gente achate a curva de crescimento, essa curva de crescimento ela pode ser achatada agora, mas a nossa curva também da crise econômica ela vai aumentar de maneira significativa, porque se não houver produção, não tem circulação de moeda. Entendi ontem uma empresária aqui, ela trabalha com chocolates. Registrar aqui a presença do doutor Vinícius Ferraz, neurocirurgião lá de São Paulo. Um abraço, Vinícius. Obrigado pela presença. Legal, show de bola. Se essa pessoa, qual é o problema, né, que a gente acaba enfrentando? Eu trazendo um exemplo dessa empresária aqui, ela fabrica chocolate. Ela está com um problema sério, muito embora ela tenha matéria-prima na indústria dela para produzir, ela não está conseguindo distribuidores e as pessoas que iriam comprar o chocolate dela já estão cancelando os pedidos, ou seja, já está com produto fabricado que ela não ia conseguir. Margem de contribuição da indústria é desse tamanhozinho, né? Quando eu digo, né, da lucratividade, é desse tamanhozinho. Ela não consegue vender nem pelo preço de custo, se ela não consegue vender pelo preço de custo, ela vai ter prejuízo. Se ela vai ter prejuízo, ela vai tirar dinheiro de onde não tem e, naturalmente, ela vai ter que fazer dispensa de funcionário. E aí o que acontece? Ela não vai mais comprar de quem fornecia para ela, o fornecedor de insumo que ela tinha não vai ter para quem distribuir aquele material, ele não vai ter recurso gerando, ele também vai ter que demitir lá no início da cadeia produtiva. E aí nisso ele não vai gerar receita em casa, vai tirar o filho da escola particular, a escola também não vai ter dinheiro, no final das contas, para pagar. Você está entendendo o tamanho do negócio? Então é isso que é o brasileiro, e é isso que me dá aflição, sabe? Quando eu olho para esse cenário. É isso que me dá aflição. Agora, se a gente vai para outro cenário, que é do isolamento vertical, a gente separa as pessoas que estão em situação de risco, né? As pessoas que estão na zona de risco, e aí a gente já tem muito claro quem são, a gente já tem mapeado quem são, e aí a gente vê o discurso. Ah, mas fulano de 32 anos morreu, mas Beltrano de 42 anos morreu. Cara, a gente está falando de um índice pequeno e morre. Vamos lá, a gente tem que ser carteiro. São vidas, mas você tem que tomar atitude, né? Viu? Na economia, quando você tem uma empresa, você que é pai de família, eu tenho 2 filhos. E eu tenho que fazer análise, que a gente chama de análise de trade-off, né? Quem sabe que é análise de trade-off é análise de custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Eu tenho 2 filhos. Aí eu falo o seguinte. Meu filho vai e comete um desrespeito comigo agora, por exemplo. Eu posso muito bem passar a mão na cabeça e não fazer nada nesse momento, porque eu não quero ver meu filho chorando, é muito ruim para mim disciplinar um filho, é muito difícil para mim, né, ter que ver um filho chorando, é muito ruim. Acontece que se eu não fizer ele sofrer agora, lá para frente, é a polícia que vai fazer ele sofrer. É a sociedade, é a vida que vai fazer ele sofrer. Então, eu faço uma análise do quê? Uma análise de custo de oportunidade. Agora eu estou diante disso, então eu me sacrifico nesse momento em prol de algo menos letal lá na frente, porque daí eu vou criar um moleque de caráter, vou criar um moleque que vai respeitar as leis,
vou criar um moleque que, muito possivelmente, quando tiver um filho, também vai te dar essa sequência. Opa, como você é patriarcal ou opressor? Hã? Não é? Ué. Eu não entendi o que você falou, Douglas. Estou dizendo como você é patriarcal e opressor, né? Exatamente. Está falando de educar as crianças. Tem que educar, né? Coisa feia, né? Que coisa terrível. Tá fazendo sucesso. Não está fazendo sucesso esse tipo de coisa, não, irmão. Não. O negócio é deixar de qualquer jeito a molecada, né? Então, se a gente olha para isso, sabe, Douglas, né? Para essa mesma. Por que eu estou falando disso? Porque é uma analogia do que tem que ser feito agora, poxa vida. Tem que sangrar na carne. Mas é o seguinte, eu não vou, se meu filho for lá e, por exemplo, pegou algo de que não é de um coleguinha dele, eu não vou matar ele por isso. Compreende? Sim. O isolamento horizontal, a gente está fazendo isso. A gente está cortando o braço por causa da unha inflamada. Né? E aí, poxa, não é assim que funciona. Né? Se eu estou com a unha inflamada, eu não corto o braço. Eu vou lá e isolo o dedo, entende? E controlo o dedo, e controlo a infecção do dedo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente já tem as pessoas que estão na zona de risco. O vírus circular nas pessoas que não estão na área de risco não tem nem impacto na saúde. Não tem nem impacto. É até melhor, você vai criando anticorpos, né? Segundo os estudos estão dizendo, você pega uma vez e é igual você pegar gripe, né? Depois você... E aí pronto, você não tem a curva do achatamento. Porque um momento ou outro todo mundo vai pegar, porque gripe pega, não tem o que você fazer. Você só está postergando, então até esse cenário. A China não voltou a transmitir novamente? A China foi lá e liberou e voltou a transmitir. Como é que vai fazer? Não tem o que fazer. Então, é um cenário que me deixa bastante aflito. Espero muito realmente que as autoridades comecem a entender esse cenário. Eu faço voz para que a gente passe por processo. Porque se a gente fizer dessa maneira, se a gente vai para o cenário de isolamento vertical, Douglas, se a gente faz isso, a gente tem gordura até para atender essas pessoas. Porque agora as contas públicas vão se esgotar. O governo não vai ter dinheiro nem para pagar servidor. Eu quero saber quem é que vai atender. Mesmo não tendo alto índice de transmissão, a gente vai ter demanda e não vai ter dinheiro para fazer a coisa acontecer. Eu estava vendo ontem a curva, né? A situação do Brasil frente aos Estados Unidos e a Itália, salvo engano. Quer dizer, no Brasil, o índice de infecção e de morte está bem abaixo quando comparado pelo mesmo tempo. A gente tem uma outra realidade aqui, que o do povo mais jovem. A gente tem uma outra realidade aqui climática. Só que a gente tem uma realidade aqui que é extremamente diferente dos Estados Unidos. Aqui lá é uma potência. O Trump foi lá e deu uma canetada. Vou chutar o número aqui que eu não estou lembrando o número. 5 trilhões. Bom, irmão, não dá para você saber o que é isso. Não dá. Não. Agora, a gente está colocando o país numa letargia, a gente está disseminando pânico. Ontem eu fazia uma live no meu Instagram pessoal de manhã e falava sobre isso, a capacidade das pessoas entrarem em parafuso. As pessoas estão em pânico. Isso é um absurdo, porque isso não contribui em nada para esse processo todo. Eu estava vendo agora o governador do Rio de Janeiro lá, o Witzel, dizendo que o governo já não vai ter dinheiro para pagar os servidores públicos. Mas espera aí, não foi o senhor que mandou travar tudo, que bateu de frente com o presidente? Eu vi, olha o absurdo da reportagem. Hoje de manhã eu estava assistindo o jornal, e aí o jornal estava dizendo que no Rio de Janeiro, a polícia, os guardas municipais, estão monitorando ali, e estão fotografando, olha o absurdo, fotografando as pessoas que estão caminhando na praia. Eles pegam, param, abordam ali as pessoas, perguntam o nome, a nota, fotografa a pessoa. Por quê? Se a próxima medida do governo não for voluntária, for coercitiva, se você não puder sair, essas pessoas, se tentarem sair, serão presas. Olha onde nós chegamos, as pessoas serão presas, quer dizer, você está sozinho, caminhando na praia, enquanto um ser humano de você está a uns 5 metros. Aí você e mais uns 20 seres humanos desculpa, aí coloca todo mundo na mesma cela. Aí acabou a distanciamento. Não dá para entender. É o cachorro correndo atrás do rabo, irmão. Não faz sentido. Se você for parar pela lógica, se você parar para olhar pela lógica, não, daí você está morto, né? Não dá nem para ir fazendo esse tipo de análise. Porque dificilmente você vai ver uma medida dessa com lógica estabelecida. Na França estão fazendo isso. Estão caminhando na rua. França, Portugal estão fazendo isso.
Na Alemanha, então, né, quem está na lista das atividades que podem trabalhar está tranquilo, está acontecendo. Né, Mas vamos lá, geograficamente é uma outra realidade. Outra. É só você pegar ali a amostra geográfica de X pessoas por metro quadrado, por quilômetro. A gente não pensa, o que está me irritando, principalmente os militantes de redes sociais, e em sua infinita maioria, gente jovem. Eu vou dar uma dica a você que está nos assistindo agora ou vai ver esse vídeo depois. Quando você vira a foto de alguém na rede social, principalmente no Facebook, que for uma pessoa mais velha, clica lá porque você vai ver que é um robô. Só tem a foto da pessoa e mais 3 fotos, não tem mais nada. Esses daí eu já sei que são robôs. Mas quando você vê gente nova, 16, 18, 20 anos, você clica lá, o cara existe. E ele está simplesmente, a expressão é essa, tá vomitando o que ele ouviu falar. A gente não tem, o que esperar também de uma educação baseada no Paulo Freire, né? A gente não tem cognição para fazer senso crítico. E isso, doutor Jair, me irrita, porque teoricamente, esses de 15, 20 anos que estão fazendo isso hoje, são o futuro daqui a 10 anos. Então, onde nós estaremos? Essa é a minha pergunta. A ideia é que, assim como você outrora foi militando do PSDB e depois se converteu, o que aconteceria com essas pessoas também no futuro, né? PC do B, né? Do PC do B. Mas na minha época não havia... Então, mas olha que louco. Na minha época não havia alienação da rede social, né? A gente era maluco, mas a gente era maluco isolado em alguns pontos, em alguns botecos. Hoje, a pandemia da loucura, da insanidade, está lastrada na sua mão com o seu smartphone. Isso, a rede social mudou esse jogo, né? A rede social mudou esse jogo. Ô Douglas, mas deixa eu inverter um pouquinho, quero te fazer uma pergunta, até por curiosidade, porque eu não conversei com ninguém do seu segmento, né? Você trabalha com seguros, é isso, né? A minha área de atuação é seguro. Me diz uma coisa, como é que é esse cenário de paralisação para vocês? Qual é o tipo de impacto que tem no seu segmento? É o mesmo do tiozinho que vende pão na padaria. Ou não me paga, eu não pago, que não paga o outro, que não paga o outro, que não paga o tiozinho da padaria. Lembra do Orkut? Os mais velhos vão lembrar do Orkut. E tem um problema sério, né? Porque aí o seguro, nesse caso, eles são colocados como serviços não essenciais e é o boleto que você para de pagar, né? Exatamente, e é exatamente aquilo que as pessoas vão precisar no momento que a coisa normalizar. O que você vai ter de índice, a gente falou agora há pouco, o que você vai ter de índice de criminalidade daqui a pouco é algo que não está no gibi. As pessoas estão dentro de casa hoje, né? O Guilherme Boulos está bravo. Eu não consigo entender o Guilherme Boulos defendendo a quarentena, né? Ele tinha que defender que as pessoas saiam de casa. Mas assim, o que você vai, piadas à parte, o que você vai ter daqui a pouco acontecendo nesse país por falta dessa segurança, nós estamos conversando aqui, vai refletir diretamente na casa das pessoas, na vida das pessoas, nos automóveis das pessoas, nas indústrias das pessoas. Isso é um cenário, mas eu também não estou aqui para vender nada, mas é um cenário que se apresenta assim. Mas lembra do Orkut? Eu ia falar sobre o Orkut. A métrica do Orkut é: você está a 3 pessoas de qualquer pessoa do mundo, tudo bem? Eu conheço você que conhece o João, que conhece o Trump. Eu conheço você que conhece o não sei o que conhece não sei o que. Você está a 3 pessoas de qualquer pessoa do mundo, e eu já fiz isso e é verdade. Tanto que pessoas que eu conheço bem próximas estavam jantando com o Trump um tempo atrás. Mas o que eu quero dizer a você, especificamente, a questão do comércio é igualzinho. Eu não pago o Zé, que não pago o João, que não pago o Pedro, que não me paga. Pronto. E essa porque o dinheiro é só. Eu pego 100 aqui, pago o cara, que o dinheiro só vai trocando de mão, Perceba que ele vai voltar para você. O dinheiro para aqui, não circulou. Se para aqui, não circulou. Né? Então é um cenário, cara, terrível, terrível mesmo. Eu acho que tanto para a sociedade, para as pessoas que estão reclusas, para o servidor público, acho que a gente está todo mundo no mesmo barco, acho que está dentro do mesmo cenário, e o que a gente tem que fazer, eu acredito muito que o que a gente tem que buscar é não cortar o braço por causa da unha encravada. Né? Não vamos cortar o braço por causa da unha encravada. Mas deixa eu só para te liberar, porque daqui a pouco dá 1 hora de transmissão, o Instagram corta a gente. Eu só que, objetivamente falando, né, a gente vê todo esse cenário aí, a uma medida, nós não vivemos isso, né? Quer dizer, é novo para muita gente. Na Segunda Guerra Mundial, essa mobilização mundial é totalmente nova para muita gente. Mas o que fazer de forma pragmática para que em pouco tempo a gente consiga voltar à normalidade? Você que é um cara viajado, tem contatos aí pelo mundo, trabalha muito nesse cenário de importação e exportação, como é que você tem visto isso?
Então, até essa pergunta sua é bem interessante, né? Porque a gente fala assim, tá, valendo, e agora, o que a gente faz? Vai tudo voltar ao normal? Como que é? Primeiro a gente sabe que não, porque o vírus está instalado. Não é algo que você chega e retira de uma hora para outra. Ainda que haja liberação, ainda que haja concentração, ele vai começar a circular. Pronto, o vírus é um fato social, né? É um fato social e ele está aí, né? Por mais que a gente consiga controlar, daqui a pouco vem um medicamento. Enquanto você não tiver uma vacina para erradicar, né, o vírus, para realmente nos deixar imune e ele não faz mais efeito, a gente cria anticorpos suficiente para combater, e ele vai estar aí na sociedade. Então, primeiro ponto. E a gente vai começar a ter que trabalhar com ele como os outros vírus, como as outras doenças com infecto contagiosos que a gente já tem circulando na sociedade. Então, Douglas, o que é fato? As pessoas que estão no grupo de risco, as pessoas que fazem parte do grupo de risco, infelizmente, vão ter a sua mobilidade social prejudicada. Primeiro ponto. As pessoas que não estão no grupo de risco vão precisar trabalhar para fazer essa economia, para fazer essa roda girar de maneira bastante prática. O que eu acredito, né, que de maneira prática para a gente fazer, estabelecer medidas, né, para salvaguardar a sociedade um tanto mais. Então, poxa, estabelecer, como foi no começo, né? Reuniões até 50 pessoas, reuniões até 25 pessoas. Se você está no grupo de risco, se resguarda mais. As pessoas que estão no grupo de risco, de repente, vão ter que começar a buscar mecanismos para trabalho home office, né? Dentro dessa linha, até a coisa se apaziguar. Está o mundo inteiro, todos os laboratórios estão ensandecidos, né, em busca dessa vacina. Então, logo, logo, ela vai aparecer, porque aquele que trouxer a vacina patentear, pronto, né? Explodiu, não precisa... Né? São gerações e gerações de novo. Quem descobrir a vacina, deixa eu cortar você aqui rapidinho. Quem descobrir a vacina, você pode pegar o modelo de lã e puxar, que você vai ver que tem um investidor forte chinês. Anota aí. Pode anotar, ó. São 15 horas e 55 minutos. Pode anotar o que eu estou dizendo. É bem possível, viu? Bem provável mesmo, né, que isso aconteça. Então, isso vai acontecer, né? De uma maneira, mais cedo ou mais tarde, a gente sabe que no nível de tecnologia que a gente tem, a gente vai chegar realmente nessa saída. Diante disso, é uma nova adaptação social. Então, pessoas do grupo de risco vai ter que se adaptar para os home office da vida, não tem outro jeito, até que essa questão estabeleça. Quem não está no grupo de risco, vai para o jogo. Eu tenho uma analogia, né? Tem um pessoal que fez uma brincadeira daquela banda que estava tocando no navio, no Titanic. A banda do Titanic. Cara, e a gente tem que ir para a banda do Titanic, né? Como se a gente fosse a banda do Titanic. Jairo, mas que isso? Você está muito focado. Cara, não é focado em resultado, nem nada. É que, de um jeito ou de outro, o mal vai acometer. Ou você vai ficar doente pelo coronavírus, ou você vai ficar sem comida, ou você vai ficar realmente sem condição de estabelecer o mínimo de dignidade. Vou ser muito sincero para ti agora. Você sabe quem está defendendo a quarentena? Quem tem as costas largas, e aqui com todo respeito, servidor público, que não pensa no outro. Que não está enxergando. Exatamente. Que não está enxergando o que vem por aí. E quem não tem boca para sustentar. Quem não tem boca para sustentar, irmão, esse aí que está assim, ó. Agora quem tem filho, quem tem conta para pagar aluguel, que vai ver, cara, esse cara está falando, pelo amor de Deus, o governo. Mas e a economia do Brasil? Não tem economia no Brasil. Colocamos aí um presidente, fizemos uma reforma da Previdência, o país estava voltando a caminhar, de repente toma essa pancada, e eu vou ser sincero para você, se nós não tomarmos uma atitude proativa, o barco, velho, esquece, até o iceberg vai sair da frente, porque ninguém vai aguentar isso aqui, não. Exatamente. A gente ainda não está com toda a estrutura, necessária para conseguir comportar um trabalho intenso de home office, né? Então é algo que é bem claro para a gente não tem essa condição ainda de fazer isso, mas na medida que for acontecendo, a gente vai ter as adaptações. No meu caso, por exemplo, o judiciário, os prazos estão suspensos, está tudo parado, estou com um monte de honorário que era para receber sem receber, sabe? É o cenário terrível que a gente tem nesse momento, sabe? Está bastante complicado, bastante delicado mesmo. Para eu te liberar, porque já vai dar uma hora aqui da nossa conversa, e o Instagram eu descobri que é uma hora ele fecha a live. Essa ação, essas ações que o governo federal tem tomado, né? Você sabia que cada estádio da Copa é medido pelo valor da cadeira do estádio, né? Você sabe que quanto custou esse estádio, quantas cadeiras, quanto custou cada cadeira, né? Cada cadeira dos estádios da Copa, cada cadeira, dava para comprar um ventilador, cada cadeira. Então, se você for feliz da vida com a Copa do Mundo, 7-1 lá, não foi nada perto do que está acontecendo.
Infelizmente. Cara, pronto. Agora a gente tá tomando 7-1 com força agora, né? Exatamente. Agora Jair, realmente... quero te agradecer, quero dizer que eu fiquei muito feliz com esse papo aqui, para mim foi esclarecedor e, acima de tudo, trocar informação, né? A gente saber que pessoas estão lutando em favor do país. Quero deixar o canal aberto aqui, se quiser deixar o seu serviço. Você tem 20 segundos segundo o Instagram. Eu que agradeço, Douglas, pelo convite, né? A gente está sempre à disposição para lutar para aquilo que é bom. A gente está realmente a favor do Brasil, nós somos cidadãos acima de tudo, pai, filho, é isso que a gente quer. Conte sempre conosco, tá? Parlatório Livre te agradece. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todos.